Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Nessa aula a gente vai falar sobre velocidade média, conforme vocês estão vendo aí na tela. Bom, sem enrolação e direto ao ponto, a gente define como sendo velocidade média a rapidez com que um carro se movimenta em um determinado tempo, ou seja, é a taxa de variação da posição de um determinado corpo em relação a um determinado tempo, tá? Algebricamente, nós escrevemos velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT, conforme vocês estão vendo aqui na tela. Mas é interessante notar o seguinte: esse ΔS pode ser dado já completo, que seria o deslocamento, tá? Ou você precisa calcular usando S igual a menos S0, ou seja, posição final menos posição inicial. E o tempo também. Às vezes o tempo inicial não é o zero, então o ΔT vai ser tempo final menos tempo inicial, mas aí cada questão ela vai trazer, e nos exemplos a gente vai ver isso daí. Bom, como um exemplo básico, nós temos o seguinte, ó. Um veículo que se locomove, que gasta, na verdade, 6 horas para percorrer 480 quilômetros, então sua velocidade média, quando você divide, basta você dividir, você vai encontrar então o resultado de 80 quilômetros por hora. Então, calcular a velocidade média é você pegar a distância percorrida, ou seja, o deslocamento, e dividir pelo tempo gasto para fazer esse deslocamento. Aqui embaixo é interessante isso aqui, ó. É importante frisar que uma velocidade média não significa que durante todo o percurso o carro, o corpo, a partícula se locomoveu sempre com velocidade de 80 km por hora. Na verdade, isso significa dizer que em dado momento ele estava acima de 80 e outros abaixo de 80, mas quando você faz a média de todas as velocidades dele, o resultado deu 80. Isso é o cálculo de toda a velocidade. Porém, tá? Quando a gente quer saber a velocidade em cada instante, então não é a velocidade média que a gente calcula, é a velocidade instantânea. Então, se a velocidade de um automóvel varia em um determinado percurso, que na maioria das vezes, na vida real isso acontece, a gente pode saber sua velocidade a cada instante, bastando observar o ponteiro do velocímetro no caso de um carro, de uma moto, tá? Então, se ele se movimenta numa rua a 40 km por hora, para no semáforo vermelho, acelera quando o semáforo abrir, então ele vai para 60 km por hora, você observando o velocímetro poderá saber a velocidade em cada instante. A velocidade de um corpo em cada instante é o que nós chamamos de velocidade instantânea. Então, retomando, velocidade média é o valor das médias de todas as velocidades. Semelhante como a gente faz o cálculo da média bimestral. Você pega todas as velocidades, soma e divide pelo tempo que foi gastado para fazer. Divide pela quantidade de velocidades. Ou você pega o deslocamento e divide pelo ΔT, pelo tempo, tá? Que é mais fácil e mais direto, é mais comum usar assim. A velocidade instantânea, não. A velocidade instantânea é aquela que você verifica a velocidade específica em cada momento, em cada instante. Bom, como a gente havia estudado anteriormente, nós vimos as unidades das grandezas, tá? Então a gente vai aprender a trabalhar com as unidades das grandezas físicas. A gente havia comentado, acho que em 2 vídeos atrás, que existem os padrões. No padrão da distância, o metro é a unidade, do tempo é o segundo, mas vocês estão vendo que os exemplos estão com quilômetros por hora. Bom, como que a gente sabe, faz para saber, por exemplo, isso em metros por segundo? É um dos pontos que a gente vai estudar. Inicialmente, vejam o seguinte: suponha que a velocidade de um carro seja 60 km por hora. Deseja-se calcular a distância que ele percorreu em 2 horas. Ora, se eu sei que a velocidade é a distância sobre tempo, então se eu quero saber a distância, eu faço multiplicação cruzada. Então, a distância é igual a velocidade vezes o tempo. Em geral, a gente troca então, a moto passando aí, não sei por que passar com essa barulheira toda, né? Então, ΔS a gente troca pelo D de distância para ficar um pouco mais coerente com a palavra. E aí, nós temos também o ΔT, tá? Se quiser copiar isso que eu copiei, acabei de colocar, dá um pause no vídeo, copia e aí volta para cá, tá? Que na verdade é isso aqui, ó. A distância é a velocidade média que o carro teve durante o trajeto multiplicado pelo tempo. Basta você pegar a fórmula e fazer a multiplicação cruzada, tá? Substitui os valores e então você vai perceber. No caso,
desculpem, desse exemplo aqui, ele mostra as unidades para você entender, ó, que a hora vai cortar com a hora e vai sobrar somente o quilômetro, tá? Ao realizarmos a multiplicação, a unidade do tempo é simplificado. Basicamente é isso que ele quer colocar. Suponha seguir que a velocidade média do carro seja 20 metros por minuto. Ou seja, a cada 20 metros ele gasta 1 minuto. E o tempo gasto para percorrer o espaço que ele fez todo foi de 3 segundos. Nessa situação, não podemos cancelar as unidades de tempo, ou seja, não dá para cortar o minuto que aparece aqui embaixo com o segundo que vai aparecer aqui em cima se você colocar essas unidades. Então, nesse caso, nessas situações, a gente tem que fazer a conversão. Uma das coisas que a gente precisa lembrar nessas conversões é, lembre-se, tá sempre disso aqui, ó. Deixa eu colocar aqui para vocês, ó. 1 hora é equivalente a 60 minutos. E aí, se eu quiser transformar em segundos, fica 3.600 segundos, tá? E, logicamente, né, se eu quiser direto, 1 minuto é equivalente a 60 segundos. Outra coisa que é importante, 1 quilômetro é equivalente a 1.000 metros, tá? Então é bom, muito bom você se lembrar disso. Quando acontecer, por exemplo, de você ter uma situação como essa aqui, ó, em que você tem a velocidade, a anterior, né? Em que você tinha a velocidade 20 metros por minuto, se você quiser transformar isso em segundos, você vai transformar isso aqui dessa forma, 20 metros por 1 minuto, tá? Só que a gente sabe que o minuto ele vale quantos segundos? Vale 60, então você teria 20 metros por 60 segundos. Aí você pode simplificar, fica 2 sobre 6. Se eu simplificar por 2 em cima e embaixo, fica 1/3 de metro. Aí, nesse caso aqui, não é conveniente você fazer a divisão, porque vai dar 0,33333, tá? E aí fica feio a resolução. Então, às vezes, é melhor você simplificar no final. Mas ele mostra aqui pra gente como pode ser feito, ó, 20 metros por minuto. Ele fez a transformação contrária. Ao invés de transformar o minuto aqui, ó, da velocidade, que seria esse aqui, ó, em segundos, ele transformou os segundos em minutos. Por quê? Porque ele fez o seguinte, ó, 1 minuto é 60 segundos. Então, para eu transformar de segundo para minuto, ele dividiu por 60 ao invés de multiplicar. E aí vai dar 0,050. Porque aí eu posso cortar o minuto com minuto e multiplicar 20 vezes 0,05, que vai dar 1. No caso, 1 metro, tá? Expressar a velocidade de minutos em segundos, como eu havia mostrado para vocês, ó, vai dar 1/3 de metro por segundo, tá? 1/3, como eu havia mostrado aqui para vocês. Faltou só o segundo aqui. Bom, meio chato de se fazer, porém é conveniente, é importante fazer, na verdade, para que quando você vai resolver, as unidades estejam sempre na mesma, no mesmo padrão. Ou seja, ou todo o tempo vai estar em segundo, ou todas as distâncias vão estar em metro, em quilômetros, ou o tempo vai estar em segundo, ou todos vão estar em minutos, ou todos vão estar em horas, tá? Porque senão a gente acaba errando. Aqui, nessa tabela, ele mostra pra gente, né, o livro mostra pra gente as velocidades médias, tá? De alguns animais, de algumas coisas. Por exemplo, do caracol, que é um animal, essa é a velocidade dele. Do sangue circulando em nossas veias, essa é a velocidade, 0,1 metros por segundo. Cavalo galopando, 16 metros por segundo. Para você saber isso numa unidade mais comum no nosso cérebro, você multiplica por 3,6 e já vou ensinar para vocês, tá? Deixa eu ver se está aqui embaixo. Não tá, mas eu vou ensinar por fora, tá? Que é uma dica muito importante. E aí você vai ter o pombo correio, 25 metros por segundo. O som no ar, 344 metros por segundo. Um avião supersônico e a Terra girando em torno do Sol, 30.000 metros por segundo, tá? Agora, uma dica importante que eu quero passar para vocês é a seguinte, ó. Anotem ela, porque essa aqui a gente vai usar bastante no futuro. Então, por exemplo, a gente tem duas unidades básicas, que é o metro por segundo. Aqui em cima eu coloquei para vocês aqui o tempo, como faz a conversão do tempo. Mas, em termos de velocidade, geralmente, a gente tem que converter de metro por segundo para quilômetros por hora ou vice-versa, tá? Fazer essa modificação. E como que funciona, então, isso? Funciona da seguinte maneira, ó. Quando eu quero transformar de metro por segundo em quilômetro por hora, eu vou multiplicar por 3,6, tá? E quando eu quero transformar de quilômetros por hora em metros por segundo, eu faço
o inverso, né? Eu divido por 3,6. Assim, se eu tenho 16 metros por segundo e eu quero transformar isso em quilômetros por hora, eu vou multiplicar o 16 por 3,6. Vou multiplicar aqui para vocês verem. 6 vezes 6 dá 36, fica 6 e vai 3. 6 vezes 1 dá 6, mais 3 dá 9. 3 vezes 6, 18, vai 1. 3 vezes 1, 3, mais 1, 4. Somando isso aqui, vai dar 6, 17, vai 1, fica 57,6, porque tem um dígito aqui após a vírgula. Então, esse resultado aqui vai dar 57,6 quilômetros por hora, tá? Então, esse aqui é o valor dessa velocidade do cavalo de corrida, tá? Que é 57,6 km por hora. Se eu quiser qualquer um desses outros, aqui também em km por hora, eu só multiplico por 3,6. Caso eu tenha, por exemplo, uma velocidade de 72 km por hora e queira transformar em metros por segundo, como que eu faço? Eu faço a divisão. Eu divido por 3,6. Quando eu dividir esse valor por 3,6, o resultado vai dar 20 metros por segundo, tá bom? Então, fazer essas conversões é importante a gente lembrar, pois ela é muito comum cair em questões que envolvam velocidades, tá? Quando tem velocidade, geralmente a dificuldade delas não é tão grande, então eles colocam algumas coisas para servir como se fosse uma pegadinha para ver se a pessoa está atenta, que é, antes de resolver, fazer as conversões de unidades para um modelo e verificar a resposta correta, tá? Tem um texto aqui importante, interessante, na verdade. Eu queria que vocês dessem uma lida, tá bom, nesse texto e vissem essa resposta aqui, tá? Qualquer dúvida, manda mensagem. Eu vou estar então vendo aqui para vocês e vamos agora para o exercício de hoje, tá? A página do exercício é a página 70 do nosso material de física. Quando eu falo 70 é porque o nosso material ele é separado, né? Ele é dividido. Na verdade, no material de vocês, vocês encontram diversas disciplinas juntas, né? E aí o meu só veio mesmo de física. Então para mim é mais fácil achar do que para vocês. Então, página 70, nós vamos fazer duas questões, a questão 9 e a questão 10. A primeira questão ele fala assim pra gente, ó: durante uma viagem de carro, o motorista percorre metade do trajeto com uma velocidade escalar média de 30 km por hora e a outra metade com 60. Determine a velocidade escalar média desenvolvida por ele durante toda a viagem. Bom, então vamos lá. Para resolver essa questão aqui, nós vamos fazer o uso do seguinte, ó. Primeiro, lembrem-se, velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT. A única informação que ele dá para a gente, as duas únicas, na verdade, são as duas velocidades, e além disso ele fala que é metade do trajeto, ou seja, ele não fala qual é a distância, mas diz que em ambos os casos foi a metade. Ora, como a metade já dá ideia para a gente de qual que é a distância e a velocidade a gente já tem, então falta a gente encontrar o tempo. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é calcular o tempo, tá? O que eu faço para calcular o tempo? Se a velocidade é a distância pelo tempo, então o tempo vai ser a distância pela velocidade. Ou seja, o tempo 1, que eu vou chamar de T1 aqui, ó, vai ser a distância, a primeira distância, dividido pela pela velocidade. Desculpa aí, eu buguei o cérebro agora. Aí só um detalhe. Essa distância aqui é a metade. Eu vou chamar ela de D, tá? E aqui a velocidade, a primeira velocidade foi de 30 km por hora. Analogamente, nós vamos fazer com a segunda velocidade. Vai ser a distância dividido pela velocidade 2. Só que a distância é a mesma, né? Porque se o primeiro trajeto é a metade, o outro trajeto é a segunda metade, que também é igual, né? Então vai ficar aqui D dividido por 60, tá? Então a gente encontrou os tempos, não de fato encontramos o tempo real, tá? A gente encontrou uma informação que vai nos ajudar a resolver o tempo. Então como que eu faço o cálculo da velocidade média, tá? Antes disso, antes de a gente calcular o cálculo da velocidade média, vamos pensar no seguinte: o tempo total, deixa eu apagar aqui esse tempo, porque se eu digitar, se eu der um Ctrl Z, ele não apaga, ele deleta outras coisas. Então, olha só, o tempo total, o ΔT, ele vai ser o tempo 1 da primeira metade mais o tempo 2. Tá? Então, a gente vai somar isso aqui, ó, D sobre 30
mais D sobre 60. Para calcular isso aqui, a gente precisa calcular primeiro o MMC de soma de fração. Como 30 e 60 são números diferentes, mas são múltiplos, o MMC de 30 e 60 vai ser o próprio 60, porque o 60 na verdade é 30 vezes 2, então eles são iguais em termos de MMC. 30 dividido para 60 dividido para 30 dá 2, 2 vezes D dá 2D. Mais 60 dividido para 60 vai dar 1 vezes D, só D. A gente vai somar em cima, então 3D é igual a 60. Como 3 e 60 são divisíveis por 3, simplificando fica D dividido por 20. Esse é o valor do tempo total. É a distância dividido pela velocidade praticamente média aí. Mas não é a velocidade média, tá, gente? Como se fosse uma média das velocidades, mas não é bem a média, porque isso aqui é uma fração, então não funciona linearmente, tá? Bom, agora vamos calcular a velocidade média. Então, a velocidade média real, a total, na verdade, do trajeto, vai ser a distância que ele percorreu dividido pelo tempo total. A distância que ele percorre é 2 vezes D. Por que 2 vezes D? Que é a distância 1 mais a distância 2. Que é a metade mais a metade, que dá 2 vezes a distância da metade, né? E o tempo foi de D sobre 20, tá? E aqui nós temos, então, uma divisão de fração. Como que a gente faz, então, a divisão de fração? A gente conserva a primeira de cima, tá? E multiplica. Deixa eu tirar isso aqui, né? Opa! Repete o primeiro e multiplica pelo inverso do denominador, né? Do de baixo. Então vai ficar 2D vezes 20 sobre D. Então o D corta com D. E aí fica 2 vezes 20, que vai dar 40. Com uma unidade que eu não fiz conversão alguma, tá? Em quilômetros por hora. Então o resultado também é em quilômetros por hora. Caso eu tivesse feito conversão para metros por segundo, o resultado estaria em metros por segundo. Mas nesse caso não valeria a pena a gente fazer. Então finalizamos aqui o primeiro exercício. Agora vamos para o segundo. O ônibus sai de São Paulo às 8 e chega a Jaboticabal, que dista 350 km da capital, às 11 horas e 30 minutos. No trecho de Jundiaí a Campinas, de aproximadamente 45 km, o valor da velocidade foi constante, igual a 90. Aí a letra A pergunta assim: qual é o valor da velocidade média no trecho São Paulo-Jaboticabal? Ou seja, ele quer saber no trajeto total. É bem simples. Basta você pegar aqui a distância total e dividir pelo tempo que ele gastou. Olha, a distância total é de 350 quilômetros, tá? E o tempo, se a gente colocar em horas, você vai ver que de 8 às 11 horas, ó, 8, 9, 10, 11, dá 3 horas e 30 minutos. Mas a gente escreve 3 horas e meia sim, tá? Assim também, se eu escrever 3 horas e isso aqui, é 3 horas e meia também. Porém, para fazer conta, eu tenho que colocar no modelo padrão de números decimais, tá? Então, 3,5, não 3,3, tá bom? Bom, geralmente quando tem vírgula, eu costumo, tá? Multiplicar por 10, ou por 100, ou por 1000, para tirar a vírgula. Então, se eu multiplicar por 10, vai ficar 3.500 em cima e 35 embaixo. Se você notar, o 35 cancela, né? Só que quando eu divido 35 por 35 dá 1 e repete os dois zeros. Ou seja, a velocidade média foi de 100 km por hora no trajeto total. Mas na letra B ele pede para a gente calcular o tempo. E a pergunta é: em quanto tempo o ônibus cumpre o trecho Jundiaí-Campinas? Olha, a gente sabe a velocidade e sabe a distância. Então, para calcular o tempo, como a gente já havia visto, ó, aqui em cima, tempo é distância sobre velocidade. Então, a distância dividido pela velocidade, que é os 45 km, dividido pela velocidade, que é 90 km por hora. Como 45 dividido por 90 não dá, na verdade, 45 é metade de 90, então quando eu divido vai dar 0,5 horas. Ou, se você preferir, 30 minutos, tá? Que é meia hora, tá bom? Então pode deixar assim.
Aí, se for uma questão de marcar, fica mais fácil, porque você vai ver se vai estar em horas ou se vai estar em minutos. Caso não esteja, seja de marcar igual está aqui, você pode deixar tanto em meia hora quanto em 30 minutos, que também é a mesma coisa, certo? Então, espero que todos tenham compreendido. Qualquer dúvida, entre em contato. Fique com Deus. Deixe aqui nos comentários alguma coisa para eu poder fazer chamada. E até a nossa próxima aula, pessoal. Falou e tem atividade lá na plataforma. Um abraço, até mais.